TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. O João põe-me sempre isto grande e eu tenho sempre o pequenino. Então pronto, vamos lá. O bom samaritano. Está no tempo de falarmos também. Este é especialmente, não é? Com a vinda de Jesus, mas efetivamente devemos fazê-lo sempre, seguir o exemplo do bom samaritano, da parábola que Jesus nos trouxe. Ele começou a fazer parábolas ao chegar ao fim do seu segundo ano de pregação pública. E as parábolas ele fazia-as nas margens do lago de Genezaré, ou também chamado o Mar da Galileia, não é? E foi aí então que ele efetivamente, nessas margens desse lago, desse mar interior, que ele fazia então as suas pregações e onde ele fez todas as suas parábolas, exceto uma ou duas. De resto foram todas sempre feitas aqui. E ele vem-nos fazer, com esta série de parábolas, vem ilustrar a natureza do reino dos céus. E os seus discípulos, quando ouviram ele começar a falar por parábolas, perguntaram-lhe porque é que ele lhes falava por parábolas. E é a frase de Jesus que é muito conhecida, que ele disse que lhes falava por parábolas porque a vós, disse ele, foi concedido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes tinha sido concedido. E para falar com pessoas daquele tipo que eram ainda muito rudes, porque era o princípio, digamos assim, da evolução, ainda hoje nós somos rudes, muito mais há 2000 anos. E então foi por isso também que Jesus lhes começou a falar por parábolas e, portanto, sob uma forma alegórica. E ele tinha que falar assim porque falava para gente daquela época que, se não fosse dessa maneira, então é que não compreenderiam mesmo nunca nada daquilo que ele estava a dizer. E é exatamente essa resposta que está no livro dos Espíritos, na pergunta 627. E então, Jesus também diz: muitas das coisas que vos digo, vós não as podeis compreender. E eu tenho muitas outras a vos dizer, que não compreenderíeis. Por isso é que vos falo por parábolas. E mais tarde, diz ele, e este está tanto em João como em Mateus, mais tarde, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito da Verdade, que restabelecerá todas as coisas e vos-las explicará. É mais conhecido esta parte, porque nos diz diretamente respeito a nós espíritas, no Evangelho de João, no capítulo 14. Mas também está mencionado em Mateus, no capítulo 17. E Kardec, no primeiro capítulo da Gênese, também vai dizer o seguinte, e vou citar também: se Nosso Senhor Jesus Cristo não disse tudo quanto queria dizer, é que acreditava que devia deixar certas verdades na sombra até que os homens pudessem compreendê-las. E então vamos agora, depois, digamos, desta pequena introdução, vamos começar então por relembrar a parábola que se encontra no ponto 2 do capítulo 15 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e que diz assim: e eis que se levantou certo doutor da lei e disse para o tentar: Mestre,
o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus respondeu-lhe: o que está escrito na lei? O que lês nela? E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu espírito e ao teu próximo, como a ti mesmo. Jesus então disse-lhe: respondeste bem, faz isso e viverás. Mas esse homem, querendo fazer parecer que era justo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E então Jesus, tomando a palavra, respondeu-lhe então com a parábola do bom samaritano. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu na mão de ladrões que o despojaram, encheram-no de feridas e fugiram, deixando-o quase morto. Ora, aconteceu que um sacerdote desceu pelo mesmo caminho, mas quando viu o homem ferido, passou bem longe. Um levita, que também passou pelo mesmo lugar, ao vê-lo, continuou a andar. Porém, um samaritano que vinha de viagem, ao chegar ao lugar onde estava o homem e ao avistá-lo, sentiu compaixão. Aproximou-se dele, derramou azeite e vinho nas suas feridas e ligou-as. Depois, pô-lo sobre o seu cavalo, levou-o para uma estalagem e tomou conta dele. No dia seguinte, pegou em 2 denários e deu-os ao estalajadeiro, dizendo-lhe: cuida bem deste homem, e tudo o que gastares a mais com ele, eu pagar-te-ei quando voltar. Qual destes 3 te parece o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? O doutor da lei respondeu-lhe: aquele que exerceu a misericórdia com ele. E então Jesus disse-lhe: respondeste bem, faz isso e viverás. Esta parábola ensina-nos o Espiritismo, que é um exemplo de como se deve praticar a caridade. Mas nesta, como em todas as outras parábolas, nós temos que separar a alegoria, isto é, a linguagem figurada, daquilo que Jesus efetivamente queria dizer. É que ele precisava de usar imagens materiais, imagens que surpreendessem, imagens que fossem capazes de impressionar, porque de outra maneira os homens daquele tempo não iriam efetivamente compreendê-lo. Mas ao lado desta parte alegórica há uma ideia dominante, que é a da felicidade que espera o justo e a da infelicidade que espera aquele que não se portou bem. E Jesus vem aqui como em tantas outras, mas esta é realmente o modelo de todas as outras parábolas, no sentido de que é nele que é mais claramente demonstrada por Jesus a ideia da exaltação da caridade, que é o único meio para a salvação das nossas almas. E eu volto a repetir, o único meio. E foi por isto que o samaritano, que era considerado herege pelos outros israelitas e, portanto, considerado muito abaixo do judeu ortodoxo, ele pô-lo então como o símbolo dessa caridade, porque o judeu ortodoxo não a praticava. E, portanto, o bom samaritano vem ilustrar a moral do Evangelho, que, como todos já sabemos, está baseada na prática da caridade. E vamos tentar, então, interpretar este texto evangélico. Vejamos, então.
Então Jesus, tomando a palavra, respondeu: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu na mão de ladrões que o assaltaram, encheram-no de feridas e fugiram, deixando-o quase morto. Portanto, a parábola está a contar a história de um homem que foi assaltado porque estava a viajar de Jerusalém para Jericó. Ora, esse homem podia ser qualquer um de nós, porque é o símbolo de que nós queremos mostrar ao mundo que ninguém, absolutamente ninguém, está livre de descer de nível. Descer de nível quê? De nível vibratório. E, portanto, todos nós precisamos de muita vigilância, de muita oração para não cairmos nestas dificuldades durante a nossa caminhada. Portanto, o homem foi assaltado, foi ferido, foi deixado quase morto na beira da estrada. Em primeiro lugar, podemos aqui destacar a violência a que esse viajante foi submetido. E essa é uma violência que nós encontramos aonde? No mundo como a Terra, que é característica dela o mal predominar sobre o bem. Todos os mundos de expiações e provas, infelizmente, mas Deus assim o dispôs, porque é necessário, são mundos onde predomina exatamente esta violência, onde predomina o mal sobre o bem. Isto em primeiro lugar. E em segundo lugar, esta descida de Jerusalém para Jericó ainda pode ser analisada noutro contexto, que é este. Jerusalém situa-se a 750 metros acima do nível do mar. E Jericó encontra-se 258 metros abaixo do nível do mar. É uma das cidades mais baixas da terra, Jericó. Então, quando Jesus diz que o homem viajava de Jerusalém, mais acima, para Jericó, mais abaixo, e como vemos que Jesus está a falar, a ensinar-nos através de uma parábola, podemos vê-la também como sendo, então, aquilo que falámos agora, a queda do padrão vibratório mais elevado para um padrão vibratório inferior, devido a quê? Devido à nossa falta de vigilância moral. E nesta descida vibratória, nós podemos sintonizar com entidades ignorantes e perturbadoras que, ao assaltarem o nosso íntimo, o que vão fazer é roubar-nos a paz, podem nos ferir profundamente e podem deixar-nos quase mortos, eufemisticamente falando, quase mortos à margem do nosso caminho da vida. Não nos podemos esquecer que a descida do nosso padrão vibratório traz-nos sempre, mas sempre prejuízos. Contudo, descer o nosso padrão vibratório para ajudar aqueles que se encontram nesses mesmos planos vibratórios inferiores é considerado como sendo uma medida de ajudar o próximo. E é aqui que nos aconselha Emmanuel, é isto que nos aconselha Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, onde ele nos vai dizer desce e levando aqueles que te comungam a convivência, para que a vida em torno suba igualmente de nível.
Neste sentido, não te esqueças do Mestre que desceu até nós, revelando-nos como sublimar a existência. Todavia, por descer e levando quantos lhe não podiam compreender a refulgência da altura, é que se fez o caminho da nossa ascensão espiritual, a verdade do nosso gradual aprimoramento e a vida das nossas vidas a erguer-nos a alma entenebrecida no erro para a vitória da luz. Agora voltemos outra vez então à nossa parábola. E vai continuar a dizer-nos: ora, aconteceu que um sacerdote desceu pelo mesmo caminho, mas quando viu o homem caído, passou bem longe. O sacerdote, que por consciência devia estar a subir de nível vibratório, na verdade estava a descer, ou seja, ele estava a ter falta de amor, o que fez com que ficasse indiferente àquela situação. Ele, como todos os sacerdotes de Jerusalém naquele tempo, era rico, mas rico de recursos financeiros, mas não só. Mas ele, o coração desse homem, desse sacerdote, que devia estar aberto, não é? Devia ajudar, ter compaixão, ter misericórdia de todos os que o rodeavam, ele estava então fechado. Para quê? Para a prática da solidariedade. E esta prática da solidariedade, ela é ensinada em todas as religiões, sejam elas cristãs ou não cristãs. As palavras, quando viu o homem ferido, indicam o desinteresse de quem nada sente. Quanto ao levita, um levita que também passou pelo mesmo lugar, ao vê-lo, continuou a andar. Quem eram os levitas? Os levitas eram os professores que ensinavam as leis de Deus no Templo de Jerusalém. Como sabemos, foi fundado por Salomão. Foi fundado por Salomão e eram então os professores, mas além disso, eles eram porteiros, eram guardas e também eram administradores. Portanto, ele, como professor que era o intérprete da lei de Deus e, portanto, com conhecimento de causa, ele também devia estar a subir de nível vibratório, tal como o sacerdote. Mas ele agiu exatamente da mesma maneira, com a mesma indiferença que o outro e perdeu então a ocasião de pôr em prática a teoria de que falava todos os dias. Depois disso, este continuar a andar sem ligar ao ferido mostra, portanto, a indiferença para com as necessidades de todos os que sofrem. É sempre, portanto, atual, e eu vou dizer aqui, a exortação de Paulo aos Tessalonicenses, na sua segunda carta, no capítulo 3, quando diz: "E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem." No seu livro Pensamento e Vida, Emmanuel vai nos dizer o seguinte: quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos subtis da alma. E mais à frente, no mesmo capítulo, Emmanuel vai voltar a dizer: cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento, tão imediato quanto possível, do nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações.
Voltemos então à parábola. Porém, um samaritano que vinha de viagem, ao chegar ao lugar onde estava o homem e ao avistá-lo, sentiu compaixão. Aproximou-se dele, derramou azeite e vinho nas suas feridas e ligou-as. Depois, pô-lo sobre o seu cavalo, levou-o para uma estalagem e tomou conta dele. Jesus, pensamos que escolheu o samaritano como exemplo da prática da verdadeira caridade, porque eles eram desprezados e considerados hereges pelos outros hebreus, porque interpretavam de outra maneira os livros do judaísmo. Mas isto em si não implicava que fossem más pessoas. Pelo contrário, porque as citações evangélicas e as que constam principalmente dos Atos dos Apóstolos indicam que tanto Jesus como esses mesmos apóstolos os consideravam homens de bem. E Jesus, aqui reparem que ele não diz que ele estava a descer. Só diz que ele estava a viajar. Por isso, ele podia estar a subir de Jericó, não é? Para Jerusalém, simbolizando assim o caminho da elevação da consciência. E esta é a hipótese mais provável, sobretudo por aquilo que ele fez depois do socorrer, que foi levá-lo para a estalagem e tomar conta dele. Continuando, no dia seguinte, pegou em 2 denários e deu-os ao estalajadeiro, dizendo-lhe: cuida bem deste homem, e tudo o que gastares a mais com ele, eu pagar-te-ei quando voltar. Então, o que é que se destaca na atitude do bom samaritano? A compaixão que sentiu pelo ferido. E Jesus, então, aqui mostra-nos claramente que a verdadeira caridade só pode ser praticada quando nos compadecemos de quem sofre. Todos os benefícios que o samaritano produziu ao ferido, ligar-lhe as feridas, levá-lo a uma estalagem e garantir-lhe os cuidados para até ele se restabelecer, foram gestos de bondade que foram desencadeados pela compaixão. E o Evangelho diz-nos assim: Jesus coloca o samaritano, considerado herege, mas que pratica o amor do próximo, acima do ortodoxo que falta com a caridade. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas sim como a condição única. Então Jesus, nesta parábola, põe a caridade ao alcance de todos nós, sem distinção. E vamos agora, sobre esta parábola, a 2 livros do irmão X. O primeiro é o capítulo 15 do livro Cartas e Crônicas, em que ele nos vai dar informações sobre as personagens desta parábola. E ele vai dizer assim: segundo aprendi, o homem que descia de Jerusalém para Jericó no episódio do bom samaritano, ao cair em poder dos ladrões que o deixaram semi-morto, apelou em prece muda para a bondade de Deus. Compadecido, portanto, o ferido, não é? Apelou para a bondade de Deus. E compadecido, o todo misericordioso expediu, sem detença, um mensageiro que, naturalmente, precisava de um instrumento humano a fim de expressar-se. O preposto mensageiro da previdência colocou-se, previdência não, é providência. Previdência é outra coisa, não é?
O mensageiro da providência colocou-se ao lado da vítima, aguardando ansiosamente a chegada de alguém que se dispusesse a colaborar com ele no piedoso mistério. Justamente um sacerdote de grande ciência nas Escrituras, educado nos princípios do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, foi o primeiro a aproximar-se. O encarregado da bênção tentou induzi-lo à benevolência. Todavia, o titular da fé, receando atrapalhações, tratou de estugar o passo e seguiu adiante. Logo em seguida, um levita igualmente culto apareceu no sítio e o benfeitor das alturas rogou-lhe cooperação. Debalde, porque o zelador da lei, temendo complicar-se, negou-se a considerar o pedido mental, afastando-se rápido. Mas um samaritano desconhecido, que viajava sem qualquer rótulo que lhe honorificasse a presença, ao passar ali, assinalou no coração a rogativa que o emissário divino lhe endereçava e, deixando-se tomar por súbita compaixão, passou junto dele ao trabalho da assistência imediata. Limpou o infeliz, estancou-lhe o sangue das feridas e, logo após, acomodando-o no cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, desembolsou o dinheiro necessário, pagou-lhe a estalagem e, antes de partir, responsabilizou-se de modo espontâneo por todas as despesas que viessem a ocorrer no tratamento exigido, correspondendo eficientemente à expectativa do enviado que vier a praticar a beneficência em nome de Deus. Portanto, aquilo que o samaritano representa e fez é uma grande lição que Jesus nos trouxe e que deve ser aplicada no nosso dia a dia. E é isso que ainda é tão difícil para todos nós fazermos. Reparemos, então, no que nos diz o mesmo autor espiritual, o irmão X, agora no seu Lázaro Redivivo, capítulo 19. Diz ele assim: em todos os tempos há exércitos de criaturas que ensinam a caridade. Todavia, poucas pessoas praticam-na verdadeiramente. É por isso que a caridade, antes de tudo, pede compreensão. Não basta entregar os haveres ao primeiro mendigo que surge à porta para significar a posse da virtude sublime. É preciso entender-lhe a necessidade e ampará-lo com amor. Desembaraçar-se dos aflitos, oferecendo-lhes o supérfluo, é livrar-se dos necessitados de maneira elegante, com absoluta ausência de iluminação espiritual. A caridade é muito maior do que a esmola. É disto que nós nos devemos consciencializar muito bem. Não é dar a esmola, é fazer caridade. É evidente que a caridade material é importante. Nós próprios temos uma parte desta casa que é da assistência social, em que se faz também a caridade material. No entanto, nós sabemos que a acompanhar, por exemplo, a sopa, vai uma equipa espiritual e que nessa sopa são derramados inúmeros fluidos que são necessários para aquelas pessoas que vão engolir. Digamos que é a mesma coisa
quase, praticamente a mesma coisa daquilo que se faz numa câmara de passe. Ao ingerir a água fluidificada, nós estamos a ingerir todos os fluidos que necessitemos naquela altura. Benéficos, é evidente, claro. Com a sopa, por exemplo, é exatamente o mesmo que acontece. A espiritualidade vai-se apropriar, digamos assim, de cada uma daquelas sopas para derramar lá dentro todos os fluidos que aquela determinada pessoa que a vai comer, beber, ou comer, é comer, claro, necessita. Portanto, isso é fazer caridade. Não é só dar uma esmola, a correr muitas vezes, sem sequer olhar para a pessoa, olhos nos olhos, sem lhe dar nem sequer um sorriso. E pedir-lhe, em pensamento, que tenha coragem e resignação para suportar a sua prova, porque é uma grande prova. Então vamos continuar, tendo sempre presente que a caridade é muito maior do que a esmola. E ele vai continuar dizendo: ser caridoso é ser profundamente humano. E aquele que nega entendimento ao próximo pode inverter consideráveis fortunas no campo da assistência social, transformando-se em benfeitor dos famintos. Mas olhem agora o resto. Mas terá que iniciar, na primeira oportunidade, a aprendizagem do amor cristão para ser efetivamente útil. Então, Jesus pôs o sacerdote e o levita como símbolos das pessoas de relevo na sociedade, mas que só pensam nelas próprias e que assim descem pelos caminhos do egoísmo e, portanto, descem o seu padrão vibratório. Quanto ao samaritano, ao ver o ferido, ele não pensou se era judeu, se era samaritano, se era rico, se era pobre. Não, nada disso lhe importou. Ele simplesmente sentiu compaixão daquele homem e foi a prestar-lhe ajuda. Então, o que é que esta parábola nos está a querer dizer a todos? Está-nos Jesus, então, a convidar para que façamos o mesmo que fez o bom samaritano. Que sintamos compaixão, que sejamos misericordiosos, a fim de ascendermos em termos de consciência, tentando subir em direção ao amor e ao bem. Ao ser o cristianismo restaurado, ou redivivo, como quiserem, o espiritismo, a doutrina espírita, a função principal é o esclarecimento do espírito imortal sobre as realidades da vida. E é muito interessante também o paralelismo que o mesmo irmão X vai fazer ainda neste livro, Lázaro Redivivo, mas agora no capítulo 47, entre o espírita e o materialista. E olhem que grande lição que ele nos dá. Ele chamou-lhe a parábola moderna. E é assim: e eis que, em plena Assembleia da Espiritualidade, se levantou um certo companheiro intelectualizado e dirigiu-se ao amigo sábio benevolente que se comunicava através de organização mediúnica, e eu sublinhei porquê. Para vos chamar a atenção de que no outro lado da vida também há médiuns,
ok? Que fazem precisamente o mesmo papel de intermediários de qualquer médium aqui na Terra. Okay? Foi por isso que eu sublinhei que se comunicava através de organização mediúnica. Porquê? Porque estão num nível muito superior esses sábios. E, portanto, para se comunicar com os espíritos que estão mais perto da Terra, eles precisam, às vezes vêm materializam-se, também com a ajuda de médiuns de materialização do lado de lá, materializam-se nestas regiões espirituais mais perto, que estão mais perto da Terra. Mas não foi o caso. Neste caso, foi através de um médium que ele se manifestou dizendo. Portanto, um companheiro é que se dirigiu a ele, que estava ali então esse benfeitor. E ele disse: benfeitor da humanidade, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Olhem como do lado de lá ninguém muda. Ok? Não é por irmos daqui para lá que passamos a ser absolutamente santos e, como dizem os católicos, a ter a auréola. Okay? Lembrem-se bem disto. O que devo fazer para alcançar a vida eterna? Como agir para entrar na posse da verdadeira luz? Respondeu-lhe o orientador: o que te aconselha a doutrina? Como lês o ensinamento de Cristo? O consulente pensou um minuto e replicou: amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. O sábio espiritual sorriu e observou. Respondeste bem, faz isso e alcançarás a vida eterna. Ele está, portanto, a parafrasear Jesus e a parábola do bom samaritano. Contudo, o intelectual, desejando destacar-se no círculo dos irmãos, interrogou ainda: como reconhecerei o meu próximo? O comunicante assumiu atitude paternal e narrou uma passagem comparando o espírita ao materialista. É muito grande e, portanto, eu resumi, como vos digo aqui, resumi esse bocado, porque era demais. E é assim, são 3 situações que o sábio benevolente vai dizer ao consulente. A primeira situação são pessoas ignorantes que reclamavam o ensino. A atitude do espírita, estão na rua, são 3 situações que acontecem na rua, ok? E há um espírita e um materialista que vão passar por estes locais, neste caso, onde estavam umas pessoas de muito boa vontade, mas totalmente ignorantes e que reclamavam ser ensinadas. A atitude do espírita passou de largo, dizendo que não podia cooperar porque aquilo não era espiritismo. O materialista distribuiu palavras de conforto e de encorajamento. Situação 2. Encontram-se com uma miserável mulher exibindo uns terríveis sinais de sífilis. Só que ela estava numa rua onde havia uma casa mal comportada. Então, a atitude do espírita passou de largo, com medo de ser visto ao pé de uma casa de prazeres menos dignos, dizendo que não podia ajudar porque aquilo não era espiritismo. O materialista amparou a pobre mulher, providenciando para que fosse hospitalizado num hospital próximo e colaborou no pagamento das despesas. E a terceira situação. Um grupo de trabalhadores
filiado às igrejas evangélicas do protestantismo, estava a pedir dinheiro para as pessoas carenciadas. E eram todos jovens. Elas cantavam e estavam no meio da rua, a cantar e a pedirem então dinheiro. Atitude espírita, como tinham interpretações diferentes das do espiritismo, disse que não podia atender porque aquilo não era espiritismo. O materialista conversou, soube qual era o propósito e deu-lhes uma quantia para a obra de benemerência. Vejam só. Pois é. O mentor fez longo intervalo e em seguida perguntou ao consulente: qual dos dois, a teu ver, aprendeu a reconhecer o próximo, prestando-lhe a atenção que devia? Ah, certamente, replicou o interlocutor sensibilizado. Foi o materialista, que sentia prazer em servir, trabalhando por um mundo melhor. O sábio espiritual sorriu e falou-lhe antes de despedir-se: então vai e faz tu o mesmo. Então, por esta parábola moderna que nos foi trazida pelo irmão X, nós podemos ainda ver a enorme dificuldade que ainda temos de pormos nós, espíritas, em prática a verdadeira caridade. Porquê? Porque a maioria de nós ainda é espírita por fora. Esquecemo-nos do mais importante, que é a salvação da alma não depende da religião que nós seguirmos, mas sim apenas e só da caridade que nós prestarmos ao nosso próximo. E eu fui buscar também a Cairbar Schutel, esse grande espírita que tanto fez na região de São Paulo, não é? Matão é São Paulo, não é? Quem é brasileiro? Pronto. E foi um grande espírita que levou, inclusive, pela primeira vez, a religião espírita para a rádio, porque naquela altura, nos anos 30, ainda não havia televisão, não é? E ele fazia programas de rádio espíritas. Portanto, é um grande nome do espiritismo. E ele tem 2 livros, mas num deles, que nós vamos já ver qual é, que o vai e faz tu o mesmo de Jesus, equivale a dizer, neste livro, Parábolas e Ensinos de Jesus, equivale a dizer isto. Diz ele: não basta, nem é preciso ser doutor da lei, nem sacerdote, nem fariseu, nem católico, nem protestante, nem assistir a cultos ou cumprir mandamentos desta ou daquela igreja para ter a vida eterna. Vida eterna eu não pus, mas ele põe-na até em itálico. Basta ter coração, alma e cérebro, isto é, ter amor, porque o que verdadeiramente tem amor há de auxiliar o seu próximo com tudo o que lhe for possível auxiliar, seja com dinheiro, seja moralmente, ensinando os que não sabem, espiritualmente, prodigalizando afetos e descerrando aos olhos do próximo as cortinas da vida eterna, onde o espírito sobrevive ao corpo, onde a vida sucede à morte, onde a palavra de Jesus triunfa dos preceitos e preconceitos sacerdotais. E Cairbar Schutel vai acabar o seu comentário dizendo ainda que nesta parábola Jesus nos mostrou que, e eu achei isto muito interessante, reparem, o viajante ferido é a humanidade, que o sacerdote e o levita significam os padres, os sacerdotes, como lhe chamarem, das religiões dogmáticas, não é? A religião católica ou todas
os braços do protestantismo, etc. Que o samaritano é Jesus, que o azeite é o símbolo da fé, que o vinho é o sumo da vida, que os 2 denários são a caridade e a sabedoria, que aquilo que o enfermeiro, entre aspas, gastar, representam a abnegação, a vigília, a paciência e a dedicação, e que o estalajadeiro simboliza aqueles que recebem os ensinamentos de Jesus. Então, para nós, no dizer de Keir Barschutel, o samaritano é o próprio Jesus. E o que é que ele veio fazer? Ele veio fazer exatamente isso. Ele veio curar as nossas feridas morais e trazer-nos a esperança da felicidade no futuro. E o que foi descrito por Jesus nesta parábola repete-se todos os dias em diferentes setores da vida, conforme nos esclarece o benfeitor Emmanuel, no capítulo 157 do seu Caminho, Verdade e Vida. Diz ele assim: o caso daquele doutor da lei que interpelou o mestre a respeito do que lhe competia fazer para ir dar a vida eterna, reveste-se de grande interesse para quantos procuram a bênção do Cristo. A palavra de Lucas é altamente elucidativa. Não se surpreende Jesus com a pergunta e, conhecendo a elevada condição intelectual do consulente, indaga acerca da sua concepção da lei e fala sentir que a resposta à interrogação já se achava nele mesmo, esculpida e inscrita, portanto, na tábua mental dos seus conhecimentos. A tábua mental é o arquivo psíquico. Respondeste bem, diz o mestre, e acrescenta: faz isso e viverás. Semelhante afirmação destaca-se singularmente, porque o Cristo se dirigia a um homem em plena força da ação vital, declarando, entretanto: faz isso e viverás. É que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais. Estende-se a vida a esferas mais altas, a outros campos de realização superior com a espiritualidade sublime. E agora cá vem. A mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores. Grande número de aprendizes, plenamente integrados no conhecimento do dever que lhes compete, tocam a pedir orientação dos mensageiros divinos quanto à melhor maneira de agir na Terra. A resposta, porém, está neles mesmos, nos seus corações, que temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. Pois esse é o nosso grande problema. Se já foste banhado, termina Emmanuel, pela claridade da fé viva, se foste beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendeste do nosso Divino Mestre. Faz isso e viverás. E pronto, meus amigos, com estas sábias palavras do benfeitor Emmanuel, vou-vos deixar agradecendo-vos a vossa atenção e desejando-vos muita paz. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. A Rosarinho falou-nos de caridade e falou-nos também sobre amor. É que todo este percurso de que ela nos falou, de que a Rosarinho nos fala, não é possível trilhá-lo sem amor. Paulo disse-nos que ele poderia saber todas as línguas.
ele podia fazer toda a caridade material do mundo. Mas se ele não tivesse amor, nada seria. Então, quando estamos a pensar fazer algo, movermos-nos por alguém ou por uma causa também, aprendamos sempre que primeiro temos que retirar de dentro de nós o que temos de melhor e que é o nosso protótipo ainda, porque ainda não sabemos amar, mas é o início de aprender a amar. Há muitas versões sobre a parábola do bom samaritano. A Rosarinho trouxe-nos uma delas. Mas a parábola começa com um homem. Se a trouxermos para o nosso tempo, e a Manuel também nos fala isso num livro, um homem pode ser qualquer um de nós, que sem achar que vai cair, cai mesmo. O mundo está cheio de situações que ninguém esperava nas suas existências. Todos nós damos por garantidas muitas coisas quando acordamos, todos os dias. Mas nós todos podemos ser um homem de que nos fala a parábola. Todos nós podemos cair a qualquer momento e ficamos à espera que alguém seja bom samaritano. Não é só no Natal que nós temos que aprender a ser samaritanos. Nós podemos todos, sem exceção, um dia destes, transformarmos-nos nesse homem caído. Por uma razão qualquer, e a Rosarinho explicou-nos e muito bem, nós caímos porque os erros do passado vêm ao nosso encontro e a lei se encontra connosco e nós temos que pagar à lei o que lhe devemos. Esse é o samaritano que desce de Jerusalém para Jericó. Jericó é a cidade espiritual, Jerusalém é a cidade material. E quando nós descemos das coisas do espírito para as coisas do corpo, nós caímos porque seduzimos-nos pelas coisas do corpo, pela vida da matéria. E nós temos que aprender a viver na matéria sem ser da matéria. E esta é uma luta diária, contínua, minuto a minuto. Nós descemos todos os dias de Jerusalém para Jericó quando fazemos um conjunto de intenções maravilhosas nas nossas preces diárias e depois vamos para o nosso dia-a-dia e fazemos tudo ao contrário. Nós estamos a descer. A vibração, como nos disse a Rosarinho. Nem damos conta e ainda justificamos todas as nossas ações, porque nós somos muito bons a justificar-nos, mas nós descemos. E podemos nos transformar em qualquer momento das nossas vidas nesse homem. E é importante que nós aprendamos que nós podemos ser sempre esse homem. E por isso devemos também ajudar o outro que neste momento está caído na estrada. E vamos então para a nossa prece de encerramento. Vamos acomodar-nos nas nossas cadeiras. Vamos ao encontro do Mestre. Veio para os doentes, para os caídos, para todos os que sofrem, para nós mesmos. Vamos encontrar-nos com este sublime coração, que é amor puro e que apenas nos pediu que nos amássemos uns aos outros como Ele nos ama. Ergamos os nossos corações em espírito e verdade até à luz que paira sobre este planeta e que diariamente e a cada momento derrama sobre nós fluidos de paz, de esperança,
de fé, para que acreditemos que somos capazes de nos superar a nós mesmos, que somos capazes de ser melhores hoje do que fomos ontem, que somos capazes de burilar nos nossos corações as maiores dificuldades, através do caminho, através do Evangelho que nos deixou. Ajuda-nos, Senhor, a percorrer o caminho do amor, para que possamos evitar as dores, para que possamos erguer-nos na vossa direção, amando a nós mesmos e ao próximo. Ajuda-nos, Senhor, a alijar dos nossos corações as nossas maiores dificuldades. Sabemos que ao nosso lado caminha o nosso Espírito guardião, o nosso anjo protetor. Ajuda-nos, Mestre, a ouvir os seus conselhos, a entender as suas intuições. Ajuda-nos, Senhor, a acertar desta vez, tornando esta encarnação um fruto maduro de lições de amor e paz que todos queremos conseguir apanhar. Ajuda-nos, Senhor, a ultrapassarmos as nossas dores nos momentos mais difíceis e a conseguir dar testemunho nas horas a que nos chamares para as lições, para as provas. Ajuda-nos, Senhor, a continuar convosco, a perseverar na estrada que nos mostrastes, e abençoa-nos a todos nos dois planos da vida, que toda esta humanidade, Senhor, possa ser tocada por vós, e ficai conosco hoje e sempre, e que assim seja, graças a Deus. TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã.